Mas falando ainda de economia, e passando aí por política fiscal também, política econômica e política fiscal. Em meio ao debate sobre a taxação de grandes fortunas no G20, um estudo realizado pela Oxfam apontou que o 1%, vou repetir, apontou que o 1% mais rico do mundo aumentou a fortuna em 43 ou 42, quase 43 trilhões de dólares. Cerca de 237 trilhões de reais. E isso, gente, numa década, em 10 anos. Em comunicado, a ONG ainda afirma que essa parcela nunca pagou tão pouco imposto. Segundo o estudo, a proporção dos rendimentos do 1% mais rico nos países do G20 aumentou 45% nas últimas 4 décadas, enquanto as taxas de impostos mais elevadas sobre esses rendimentos foram reduzidas em aproximadamente 1/3. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, afirmou hoje que o país não vê necessidade de um imposto internacional aos super ricos. Essa declaração foi dada numa coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, onde o G20 debate esse assunto. No entanto, ontem, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltaram a defender a taxação durante o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Deise, a gente tem alguns países, Brasil, eu não vou aqui citar muitos para não correr o risco de errar, mas sei que França também, alguns países africanos que defendem essa taxação dos super ricos. Os Estados Unidos são contrários, como eu trouxe a informação, por razões muito óbvias, né? O que você pensa sobre isso? É uma solução para muitas mazelas sociais ou não? Lívia, eu fui atrás de uns dados aqui e eu vi que aqui no Brasil 70 mil pessoas seriam taxadas e a arrecadação ela seria em torno de 47 bilhões. 47 bilhões não resolve um problema aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que esse é um debate válido, ok? Mas a forma como estão querendo fazer aqui, eu não acho que seja correta. De novo, aqui, a gente está falando na mesa mais de meia hora que o Brasil arrecada muito e gasta mal. Essa taxação dos super ricos seria válida? Poderia ajudar? Poderia, mas não vai ser isso que vai diminuir a desigualdade social. A Ellen lembrou muito bem aqui, quem paga a maior parcela dos impostos no Brasil são os mais pobres. Essa taxação ela não vai resolver em nada. Vai ser mais uma forma do governo arrecadar um pouco mais, vai continuar gastando mal. De novo, reitero meu ponto aqui. Reforma tributária e reforma administrativa, senão não vai resolver nada. E reforma séria, né? Não para inglês ver. Posso fazer um adendo? É que essa proposta do imposto mundial, né, dos super ricos mundial, ela veio na onda do Thomas Piketty, que é um economista francês que revolucionou bastante, né, quando ele começa a estudar desigualdade e trazer algumas propostas, porque o que ele conclui é o seguinte: é inviável a gente ter bilionário, trilionário no mundo. Não dá. Isso chega a um ponto de esgotamento. Sim. Aí, a curiosidade para a nossa realidade, Poslano. Quando começou a se discutir a reforma tributária no Brasil, a da Previdência, o Thomas Piketty, muito provavelmente influenciado pelo lobby de servidores que ganhavam muito, mas sem saber disso, né? Ele não sabia. Ele fez um artigo que foi publicado aqui no Brasil, criticando, dizendo que a reforma da Previdência ela ia acabar com o ganho das pessoas que precisavam e não sei o quê, porque ela era desigual. Ou seja, ele foi mal informado pelo lobby de um funcionalismo que ganhava muito bem e que se sentia prejudicado ali. E ele, que é o cara, que é o grande nome quando a gente fala de desigualdade mundial, que é uma grande referência realmente, foi enganado e fez um artigo dizendo não, que a reforma da Previdência no Brasil... Vocês vêem o tamanho do lobby, como as coisas se conectam, gente? Veja, um lobby. Exato. E assim, ele é o cara que propôs esse imposto mundial para a gente taxar os super ricos. Por quê? Porque o que acontece? Porque cada vez que você taxa aqui num país, vamos Brasil, nós vamos fazer isso. Então os caras vêm com aquela história, né? Então vamos mudar o patrimônio para o Uruguai. Sim. Oi, Uruguai, né? Meu sonho. Mas para o Uruguai, eu sempre quero. Mas Então, o Piketty chegou a essa conclusão. Quem sabe, se a gente faz isso no mundo, a gente consegue distribuir melhor a riqueza mundial. Eu não entendo suficientemente de economia para dizer se essa realmente é a melhor aposta.
O que eu leio sobre, e eu sempre brinco quando eu dou aula, né? Quando eu vou fazer um media training, uma coisa igual, a gente tem que ser a tecla SAP, a gente tem que traduzir as coisas que são difíceis. Claro. O que eu entendo lendo para poder traduzir é que, por mais que taxar super ricos não traga a mega arrecadação que se espera, né? Não é a solução do problema, ela pode ser uma parte da solução. Ela pode ser uma parte da solução. Justiça tributária, né? talvez? Exato. Então, assim, não vai resolver o problema. Não vai se ganhar muito dinheiro com isso. Mas ela pode ser uma parte da solução. O difícil é ter viabilidade, né, Ellen? Porque Muito os difícil. Estados Unidos, a maior potência econômica, Muito difícil. já são contrários a essa proposta. Para se falar numa taxação de super ricos globalmente, pelo menos as principais economias precisam aderir a isso. E hoje nós não temos, Maria. Nós estamos falando isso na cenário China ou na favorável. Rússia? Exatamente. Nos Estados Unidos, gente, que a gente está falando ainda. Vamos falar isso. Putin, vamos dar uma taxada aí nos seus amigos? Sim. Eu fico me perguntando qual é o nível de exigibilidade disso. Como é que vai se exigir e como é que irá se cumprir? Esse é o ponto. É muito difícil, é muito difícil. De convencer esses países a aderirem a uma taxação global de super ricos. É impossível nesse cenário de hoje? São países com realidades muito diferentes. Sim. Com qualidade de vida diferente, com poder de compra diferentes. Então, teria que... Tipo, quando a União Europeia mesmo, ela entrou em vigor, para os países entrarem, eles teriam que atingir um certo nível de estabilidade econômica, nível de inflação, e muitos desses países maquiaram esses níveis, por exemplo, a Grécia, e depois aconteceu o que aconteceu. Então, são países ao redor do mundo com realidades muito diferentes. Acho que esse aceno dos democratas contra essa taxação dos mais ricos é meramente eleitoral, tá, gente? É para eles não perderem ali o eleitorado dos super ricos, que são a favor da redução de tributação, que é uma pauta muito forte republicana e está aí também na boca do J.D. Vance nessa maratona eleitoral. Eu queria só falar, Helen, o Piketty, ele é professor da minha faculdade. Ele é incrível. Eu entrevistei no Brasil, ele é incrível. Realmente não. Ele revolucionou de fato, né? Eu queria mencionar o caso da França. Lá atrás, em 2013, o presidente de então, François Hollande, ele assumiu essa taxação maior de 80% para os mais ricos. O que aconteceu? Evasão fiscal. Então, a galera foi toda, como você falou, Uruguai. A galera eles vão dançar conforme a música, eles vão para países que sejam benéficos ou paraísos fiscais que sejam benéficos para a questão dos seus negócios, das suas tributações, é sempre nessa dança. O problema do Brasil é realmente o pobre paga mais, a gente tem uma taxa regressiva, chamada regressiva, onde incide sobre o consumo, que é justamente o que a gente espera de se ver essa mudança nessa reforma tributária, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, no consumo, você vai no mercado e você paga uma taxa de imposto sobre um produto que é equivalente, você pode ser pobre e rico, mas você vai estar pagando lá a mesma taxa de imposto. E isso, em tese, não é justo, porque quem ganha mais, em teoria, pode pagar um preço um pouco mais caro. É nesse sentido, explicando para quem está em casa. E na reforma tributária, eles estão tentando suavizar essa questão que você citou, como a devolução, né, do pagamento. O cashback, né? Para essas pessoas mais vulnerabilizadas. Exato. Mas não se sabe ainda como isso vai funcionar. Que sistema vai ser implementado para que isso funcione? Pode virar uma confusão. E querem inserir mais itens da cesta básica. É um caminho, Ellen. E a cesta básica? Querem inserir mais. A ideia é boa, a teoria é boa. A prática vai ser bem difícil, né? A prática acho que vai ser bem difícil, assim, você conseguir viabilizar esse cashback que eles estão propondo. Eu quero ler mais um trechinho, mais uma vez, dessa última informação que eu trouxe, gente, sobre essa tentativa de se viabilizar uma taxação global de grandes fortunas, porque eu gostei desse comentário da Ellen, gostei de todas, tá? Mas eu gostei especificamente desse comentário da Ellen a respeito da justiça tributária. Pode-se não resolver o problema. E não vai resolver. Mas seria uma forma de se fazer justiça. Olha só, gente, vou ler novamente. Segundo esse estudo que eu trouxe agora há pouco, a proporção dos rendimentos desse 1% mais rico nos países do G20 aumentou 45% nos últimos 40 anos, enquanto as taxas de impostos mais elevadas sobre esses rendimentos foram reduzidas em aproximadamente 1/3.
E são justamente aqueles grupos, aqueles setores que têm uma força de lobby muito grande também, né? Que entra mais uma vez nesse ponto que nós citávamos agora há pouco. Aqui no Brasil nós tentamos, né, Deise? Houve críticas muito grandes e tentativa de arrecadação por parte do governo de se taxar grandes fortunas e avançamos em alguns aspectos. Mas discutir isso internamente, numa realidade só, embora o Brasil seja gigantesco e tenha várias realidades num país só, é diferente de tentar se levar uma discussão como essa para uma questão global também. Você concorda com as meninas que, embora seja algo até interessante, é difícil de ser implementado? Lívia, eu acho que é difícil, principalmente quem tentar implementar isso. A gente sabe que existe aí uma vontade da equipe econômica do governo, mas quem implementar isso vai sofrer consequências eleitorais, né? 2026 já começou. Vai perder muito doador de campanha. Vai perder doador de campanha pra caramba. Então, eu acho que não vai sair da teoria, não. Eu entendo todos os pontos da Ellen, até concordo. Acho que tem uma questão também da exploração do mercado de trabalho. Mas colocar isso em prática aqui no Brasil é certeza de uma não reeleição, né? Ou eleição.